Eu sempre dava aula na segunda-feira de manhã, que era a pior coisa que tinha. Segunda de manhã. Acho que eu estou achando que isso aqui era um dormitório. Ele mora aqui, o aluno. Esse é outra grande importância, esse é o internato, que aí se torna uma família. Então eles vinham aqui e sentiam isso aí, mas aqui é o paraíso. A gente se adaptou bem aqui, né? Se sentia bem. O ensinamento aqui é o seguinte, que pessoa pobre, pessoa humilde, se não estudasse, não tinha futuro na frente, né? É uma escola que educou o indivíduo para a vida, deu elementos para você tirar a prova das coisas. Eu não me vejo hoje em outro lugar trabalhando a não ser nessa escola. Se eu não tivesse vindo aqui, eu não sei o que eu estaria fazendo, mas certamente eu não seria feliz como eu sou hoje aqui. Agora, uma escola que inicia com 40, segundo ano 70, no terceiro 100, eu acho que ficava com uma boa companhia, né? Então ele conta umas histórias lá, e daí eles trazem as histórias do professor Floriano. Eu não saberia responder isso aí. Você estou falando muito? Não. Claro que não vamos tentar contar tudo, né? Porque tem muita história, né? Se eu continuava a chorar. Esse livro de topografia que eu tenho em cima da mesa é de 1957, de junho de 1957. Essas histórias escritas, essas informações escritas, levam muito tempo para serem entendidas. E é uma história que a gente vai contar para vocês hoje. Mas não é dessas que está no livro, não. É dessas feitas por pessoas. Dessas que chegam em algum lugar e mudam a vida de quem está perto delas. O decreto 7.788, lá de 30 de abril de 1957, mesmo ano desse livro, é que autorizou esse lugar e as histórias que a gente vai contar. Em novembro de 1977, aí foi aprovado enfim, foi aprovado pelo Conselho da Educação e foi autorizado a começar o ensino técnico, o ensino médio. Em 1978, começamos o ensino técnico com 2 turmas de alunos. Vim junto com 16 ou 17 colegas de Seberi e eu acho que em segundo lugar aí, em número de alunos, estava Erval Seco, né? E Frederico, né? Daquela região ali nós somávamos mais de 40 alunos que viemos para Palmeira. Né? Aqui era um alojamento, aqui é um, não, para lá é o outro, aqui, não, era 2, era para um, era selecionado para os maiores, quer dizer, e os menores ficavam no outro. O primeiro quarto que foi aqui, quando eu cheguei no primeiro dia, que não tinha onde ficar. Aí botei umas tábuas aqui, instalei minha cama, uma caminha de madeira, tudo. E me instalei aqui porque ali o diretor tinha feito um quarto para ele, o Caldeira, e o outro depois, quando terminou, aí eu passei para lá. Então, quando eu cheguei aqui, tinha somente essa formação ali, que é essa estrutura ali, esse primeiro formato aqui, na nossa frente ali era o refeitório e tinha 2 alojamentos só. Era uma construção nova, né? No meio do campo. A sorte que eu trouxe uma lanterna quando eu vim, porque não tinha luz antes aqui, né? Era só, porque não tinha instalação, nas outras tinha por causa da obra, né? Mas o prédio aqui não tinha. Não, aqui não tinha, porque não tinha nada, era só o esqueleto da escola. Fisicamente, a escola era menor, né? Certamente. A escola, em termos de prédios,
de estrutura de salas de aula e de alojamentos era a mesma, mas a parte de unidades educativas era um pouco menor. Era só o prédio central aqui, fora o prédio central, esse T aqui. Mas era tão grande para a gente que a gente não imaginava que aquilo fosse da origem, a gente no interior, pessoal da cidade pequena. Era uma coisa grandiosa, né? Primeiro funcionário, eu não tenho minha dúvida, mas para mim foi um cozinheiro negro velho que tinha aí, mas exímio cozinheiro, o Gregório Martins. Ele veio para cozinhar aqui para nós. E um segundo, que era o seu Nelsinho, que foi meu compadre, também veio como funcionário. Também. Foi o segundo funcionário. Até a esposa dele mora em frente ali à Assembleia de Deus. Seu Nelson Siqueira. Mas uma escola não nasce sozinha. E teve um vizinho aqui, muito importante para que a gente contasse essa história hoje, Mozart Pereira Soares. Tem muita gente que lembra dele. Bem, a participação do que eu sei do professor Mozart, além do esforço e da dedicação dele de criar e construir este espaço, foi a dedicação, o amor que ele tinha aqui pelo lugar, pela terra, né? E ele era um homem que ele sempre estava aqui na escola. Quando ele vinha para Palmeira, ele sempre dava uma passada aqui na escola, ele fazia a palestra para os alunos. Foi ele que criou a escola, porque ele era superintendente do ensino técnico. E o fato de o Dr. Mozart, na época, ser superintendente da educação, isso foi muito definitivo para que fosse, naquele momento, definido Palmeira das Missões como um local de construção de uma escola técnica agrícola. Então, acredito assim que ele deixou um legado muito importante, que é a valorização deste espaço. Mas eu estou contando essa história e agora me dei conta que nem me apresentei. Eu sou o Rômulo Chaves e eu não apresentei o Celeste Gobato. E nem preciso fazer, porque tem gente que apresenta ele por mim. Celeste Gobato é um italiano. Ele veio da Itália já formado, engenheiro agrônomo, curso superior, mestrados e coisas na área da vitivinicultura, e veio se estabeleceu em Caxias. E em Caxias ele foi ele que introduziu a primeira estação experimental de vitivinicultura que teve no Brasil. Foi ele que introduziu em Caxias do Sul, como secretário da Agricultura. Depois ele foi prefeito de Caxias, depois ele foi deputado estadual e ele sempre trabalhou nesse sentido de ajudar o homem do campo, né? Sabe que às vezes é como se a gente tivesse saudade nos olhos. É olhar adiante do que a gente realmente vê. E essa saudade, ela passa e vem morar aqui. Não sai nunca mais. Parece um professor lembrando a primeira aula. Os primeiros toques, né? Mais ou menos, meio concentrava os alunos todos no refeitório, dar as explicações, né? Como é que ia funcionar a escola, enfim, a parte básica, né? E a primeira aula, olha, eu me lembro de tantas aulas, né? Mas a primeira exatamente eu não me lembro. A minha primeira aula como professor foi na última sala aqui, embaixo aqui. Foi na terceira sala, lá na última sala. Existem professores que nos marcam pela severidade, pela disciplina. Outros nos marcam pela amizade. Nós temos pela vida vários professores.
destes que a alma guarda, o coração não esquece e a saudade lembra. Foi o professor Fernando Franz, foi o professor Arilo, foi depois o professor Velci, que hoje é em Passo Fundo, é advogado de letras lá em Passo Fundo, que veio para a disciplina. Veio o professor Fábio, que era professor rural, veio para a secretaria, e as esposas aí trabalhavam aqui também, então juntava na útil ou agradável, eles trabalhavam lá. Aí depois veio os outros tudo, né? O Joel, veio mais o Thanos Fiade, Dalvo Fiade, né? Que eram daqui, o Pedro Gonçalves, e depois formou-se o Paulo Peter, o Américo Freire, lecionou português aqui. A primeira pessoa que eu tive contato, a primeira pessoa quando desembarquei, foi o professor Alfredo Rodrigues de Ávila. Mas eu ainda não tinha assinado o contrato. O professor Plínio, que era diretor, ele me chamou numa sala, até inclusive me chamou na casa dele, e ele fez um teste para ver se eu tinha condições de dar as aulas de Química e Biologia. Depois disso, ele chamou o funcionário, que é o Jair, que trouxesse a caminhonete, que era o apelido Berenice, né? E que nós fomos lá na coordenadoria, e daí eu recebi o contrato para começar a dar aula. Ô, professor, eu... Ah, meu Deus. E também me encheu de aquele, não orgulho banal, aquela satisfação, né? De eu ter ali, estou sendo gente hoje. Né? E posso ajudar as pessoas, né? Nós tínhamos o caso do professor Thanos, que dava história, né? E então ele praticamente decorava todas as aulas, né? E queria que o aluno também fizesse a mesma coisa. O aluno também tinha que saber toda a matéria de cor. Nós decoramos todo o livro Borges de Hermídas, História do Brasil. Decorado, e você gritava, página 72, é tal ponto. Página 36, tal ponto. Passava se tu soubesse. Se tu não soubesse, tu não passava. O Floriano é uma lenda também, né? Uma lenda viva, né? O professor Floriano é aquele cara assim, ó, tranquilão, ele tá tudo sempre muito bem, né? As aulas dele está tudo tranquilo, mas daí vem os trabalhos do professor Floriano. E daí o trabalho do professor Floriano sempre é difícil, né? Química. E o Floriano sabe como é que é. É um professor que cobra, porque o bom professor para mim é aquele que realmente tira o que o aluno tem de melhor, né? Mas também, por outro lado, um ser humano, né? Muito acessível, né? Muito compreensivo. Mas assim, ó, ele é tranquilo, né? E ele gosta muito de contar história para os alunos. Então ele conta umas histórias lá e daí eles trazem as histórias do professor Floriano. Os alunos, a primeira coisa que eu chego nas turmas novas, eles pedem para mim contar uma história. Eu conto, há 37 anos eu conto uma história que aconteceu porque eu, lá em Seberi, eu estudava indo de bicicleta, fazendo 14 quilômetros para ir, 14 quilômetros para voltar à noite. E uma noite eu fui surpreendido, né, por acredito que era uma nave daquelas que falam, né, uma nave espacial lá, sei lá, um ZT, né, e eu vi aquilo lá e veio em direção, né, eu caí da bicicleta e eu fiquei desacordado por alguns instantes, né, e eles souberam disso, né, todos os anos eu tenho que repetir essa história. Tu sabe o que quer dizer alçado? Alçado para nós é alguém ou um bicho difícil da gente pegar, difícil da gente domesticar, difícil da gente educar. Pois é, aqui na escola dizem que existia um homem alçado por essa região, mas as pessoas deram um jeito de se aproximar dele e torná-lo um amigo. Vamos ouvir essa tomando um mate que vale a pena.
Ah, o Melçado era o seu... Como é seu... Seu Otávio. Ele se alçou, ficou no mato. Barba pelo umbigo. A roupa dele era um saco de estopa, como uma tanga. E era aquela vida dele ali. E era interessante isso aí, Olha, vocês não vão lá porque ele é violento, mas nem é nada. porque nós fomos procurar o lugar lá e tinha um riozinho, chamava Sonho. Aí alguém teve a ideia, eles não, vamos começar a botar comida. Assim na beira do mato, né? Levava pano. E aí um dia fomos lá, não estava comida. E aí a gente fez amizade com ele. Aí passou a vir aqui na escola. Mas aí já a gente arrumou roupa, coisa para ele. Aí fizemos a barba dele, quer dizer, um funcionário com uma tesoura. E aí ficou o seu Otávio, era uma figuraça.